Você até aqui entrou no mérito de cada um dos tipos de oração subordinada. Então nós vimos as orações subordinadas substantivas, vimos as orações subordinadas adjetivas e as orações subordinadas adverbiais. Então pronto, Jonas Rodrigo, quer dizer que se eu já sei o que é uma oração subordinada substantiva, eu já sei? Não. Tem várias subclassificações. Você vai ter que me dizer se ela é substantiva objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, apositiva, predicativa, enfim. As adverbiais, você vai ter que me dizer se ela é adverbial de tempo, se ela é adverbial condicional, concessiva. Adjetiva, você terá de me dizer se ela é uma oração adjetiva explicativa, oração subordinada adjetiva restritiva, enfim. Agora é hora de nós entrarmos em cada uma dessas possibilidades. Vamos estudar cada uma das orações subordinadas substantivas, que será o nosso primeiro grupo de estudo. A oração subordinada substantiva objetiva direta funciona como objeto direto do verbo transitivo direto da oração principal. Aqui comigo, minha gente, ó, olha o exemplo. O mestre explicou que a serenidade se conquista. O mestre explicou que a serenidade se conquista. O mestre explicou, oração principal. Que a serenidade se conquista é a oração subordinada substantiva porque ela tem a presença do conectivo, certo? Agora, o mestre explicou o quê? Que a serenidade se conquista. Qual é o objeto que responde à pergunta o quê? É o objeto direto. Então tá fácil. Oração subordinada substantiva, certo? Subordinada porque você tem a presença do quezinho, que é o conectivo. Substantiva porque você troca por isso. O mestre explicou isso. Objetiva direta, porque ela funciona como objeto direto da oração principal. Lá no concurso, professor, eles necessariamente me perguntarão esse nome todo, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta? Não. Tem sido comum que várias bancas, cobrem assim, ó. A oração iniciada pela conjunção que funciona como objeto direto da oração principal. Certo? É o gabarito. Certo? Então já pergunta direta a função sintática. A função sintática daquela oração dentro do contexto, dentro do texto. Vamos entender a oração subordinada substantiva. Funciona como objeto direto de verbos usados na terceira pessoa do singular. É bom, será necessário, convém, parece, importa, etc. E de verbos que se apresentam na voz passiva sintética. Sabe-se, espera-se, etc. Ou analítica. Foi decidido, será aprovado, etc. na oração principal. Muito bem, minha gente. Olha aqui comigo, ó. É necessário que você discuta o assunto. É necessário que você discuta o assunto. Então, olha, é necessária a oração principal. É necessário isso. Oração subordinada substantiva. Certo? Só que olha o que acontece. Essa oração é substantiva porque eu troquei por isso. Muito bem. E o verbo da oração principal está na terceira pessoa do singular. As orações subordinadas substantivas subjetivas atuam como sujeito da oração principal. Nesse caso, a oração principal não possui sujeito. E seu verbo deve estar na terceira pessoa do singular ou na voz passiva. É esse aquele macetinho que nós falamos há pouco, macete número 6. Então observe aqui comigo, ó. É necessário que você discuta o assunto. Isso é necessário. Que você discuta o assunto é necessário. O sujeito está começando aqui depois do que? Isso! Oração subordinada substantiva subjetiva. Observe agora comigo. Espera-se que a paz reine. Espera-se isso. Já sei que é uma oração subordinada substantiva. Certo? Agora olha aqui comigo, ó. Espera-se isso. Isso é esperado. Eu consigo trocar da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Quando o verbo da principal está na voz passiva, fácil, muito fácil. É porque a outra é a oração subjetiva. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Vamos agora à oração objetiva indireta. Funciona como objeto indireto do verbo transitivo indireto ou transitivo direto e indireto da oração principal. O Estado necessita
de que a prisão seja construída. O Estado necessita, oração principal. De que a prisão seja construída, oração subordinada substantiva, porque eu consigo dizer o Estado necessita disso. Certo? Localizei que é uma oração subordinada substantiva. Muito bem. Agora, a gente precisa continuar a análise. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Quando você estudou comigo a análise sintática do período simples, no módulo anterior, o que você viu? Você viu assim, olha, pergunte preposição mais que ou quem depois do verbo, e a resposta será o objeto indireto. Vamos aqui, ó, necessita de quê? De que a prisão seja construída. De uma preposição. Preposição mais que depois de um verbo, objeto indireto. Então ela é uma oração subordinada substantiva, porque coube no macete do isso, do disso. Objetiva indireta, porque está funcionando como objeto indireto da oração principal. Gosto de que me olhes. Gosto que me olhes. Gosto é a oração principal. Mas eu gosto de quê? De que me olhes. Gosto disso. Como eu troco por isso, já sei que é uma oração subordinada substantiva. Certo? Só que olha só. Gosto de quê? De que me olhes. Está respondendo a pergunta preposição mais que depois do verbo, que é transitivo indireto. Então é claro que de que me olhes é objeto indireto. Então oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Se ela é uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta, minha gente, olha que interessante. Como gostar é sempre transitivo indireto, eu posso tornar expletiva a preposição de. Então imagine que no concurso a banca pergunte: a retirada da preposição de mantém a correção gramatical, a semântica e a classificação sintática do período. Certo, é o gabarito, porque eu gosto que me olhes. Tem sido comum na atualidade, os contemporâneos têm tirado essa preposição quando nós temos um verbo puramente de uma regência. Então, gostar é sempre transitivo e indireto. Quem gosta, gosta de alguma coisa, certo? Então, quando eu digo gosto que me olhes, mesmo sem a presença da preposição de, nós vamos ter uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Agora, olha o que acontece com verbos que podem ter alteração da regência. Aqui comigo, ó, suspeito de que me queiras. Suspeito que me queiras. Eu vou usar o dicionário OAS, referência aqui de 2004. Eu considero um bom dicionário. Está pensando em adquirir um dicionário, sei lá, para aumentar o seu grau de conhecimento linguístico? Sugiro o OAS e o Aurélio, de preferência em versões com CD, para que você possa tornar aquele dicionário como o dicionário padrão do seu computador. Então, acho que isso pode ajudar bastante quando você estiver usando o editor de texto, o Word ou similar, certo? Então, penso que esses dois dicionários eles são interessantes para a gramática, sobretudo, para a gramática normativa, porque esses dois dicionários eles trazem, não ganho nada deles, viu? Muito bem, é só para que você saiba aí a opinião do professor. Mas eu acho que são interessantes porque eles têm a tabela de regência. Por exemplo, você vai olhar e você vai ver que o dicionário está escrito assim, VTD, VTI. Então, isso pode diminuir a dúvida no caso do objeto direto preposicionado ou do objeto indireto. Isso, então acho que eles ajudam. Nem todo dicionário tem tabela de regência. Há outros que têm, viu? Mas nem todos têm. Então, aí se no dicionário tiver assim, VT, certo? Verbo agredir. Isso, que é verbo transitivo direto. Nesses dois você vai encontrar assim, VTD, VTD, verbo transitivo direto. Então, se você ler lá na questão, a decisão agride aos mais humildes, certo? Aí você sabe que é VTD, você leu num dicionário que está escrito que aquele verbo é VTD, ele é transitivo direto. Se ele é transitivo direto, o que acontece com o objeto? É direto preposicionado, aos mais humildes. Objeto direto preposicionado, certo? Agora, se você vai no dicionário e vê assim, ó, agredir, verbo transitivo, sem ter a regência, sem dizer se ele é direto ou se ele é indireto. O que acontece? A decisão agride aos mais humildes.
Eu não sei se agredir é transitivo direto ou indireto. E agora, professor Jones, o que eu faço? Não faz, porque você, se não souber que ele é transitivo direto, vai ter dúvida se ali é um objeto direto preposicionado ou um objeto indireto. Então, mesmo que você não opte pelo Aurélio ou pelo Wise, na hora de comprar um dicionário, observe se o dicionário apresenta a regência da transitividade do verbo. Isso ajudará muito a resolver o exercício de regência aplicado à sintaxe da oração e do período, sobretudo no que concerne a diferença entre o objeto direto preposicionado e o objeto indireto. Aqui nesse caso, ó, o verbo suspeitar, segundo o Wise, é verbo transitivo direto ou transitivo indireto, certo? Ele tem as duas regências em semânticas muito parecidas. O verbetista até trabalha com uma certa divisão semântica, mas elas são próximas, então caiu na sinonímia, certo? Sinônimos. Muito bem. Então o que acontece? Aqui não tem erro. Aqui a preposição manda. Então, olha, suspeito de que me queiras. Suspeito disso. Suspeito de que me queiras. Suspeito disso. Certo? A oração vai ser objetiva indireta, porque se ele tem o de, ele está funcionando como verbo transitivo indireto. Suspeito que me queiras. Suspeito isso. Como ele tem as duas regências, essa vai ser oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, porque aqui o suspeitar funciona como verbo transitivo direto. Veja que o mesmo não aconteceu no slide anterior. A retirada do de não altera a função sintática do período, porque ela daqui é objeto indireto e continua sendo objeto indireto, porque gostar é verbo transitivo indireto sempre. O problema será quando os verbos são raros. Algum verbo que tenha mais de uma regência possível. Aí você terá de saber disso e aplicar em provas de concurso a devida classificação. Vamos agora à oração completiva nominal. Funciona como complemento nominal de um substantivo, adjetivo ou advérbio da oração principal. Veja comigo aqui o exemplo. Ó. Tínhamos certeza de que daria certo o acampamento naquele lugar. Tínhamos certeza de que daria certo o acampamento naquele lugar. Olha aqui os verbos tínhamos e daria. Dois verbos, duas orações. Tínhamos certeza vai ser oração principal. Tínhamos certeza disso. Oração subordinada substantiva. Ó. De que daria certo o acampamento naquele lugar. Oração subordinada substantiva. Certo? Então, nós temos uma oração subordinada substantiva? Temos. Vamos ver que oração é essa. O verbo ter, quem tem alguma coisa. Nós tínhamos o quê? Certeza. Certeza é o objeto direto do verbo ter. Certo? Só que vamos retomar aquele macete número 5 da sintaxe da oração. Ele diz assim, ó, pergunte preposição mais que ou preposição mais quem depois de um nome. A resposta será complemento nominal. Ah, professor, mas que nomes são esses? É nome de gente? Não. Vamos recorrer ao macete número 6 de sintaxe da oração. Consideram-se nomes para o complemento nominal todos os substantivos, adjetivos e advérbio. Ah, lembrei, professor. Foi quando você trabalhou lá na aula de sintaxe da oração, de uma oração, obviamente, com verbo só, qual era o complemento nominal, a diferença dele para o objeto indireto, não é? Isso. É do mesmo jeito aqui. Quem confunde a objetiva indireta com a completiva nominal é porque confunde o objeto indireto com o complemento nominal. Você não confundirá mais. Concentra aqui comigo. Tínhamos certeza. Tínhamos o quê? Certeza. Objeto direto. Certo. Essa certeza era de quê? De que daria certo o acampamento. Nós tínhamos de que daria certo ou certeza de que daria certo? Certeza de que daria certo. Você está perguntando para o nome. Como certeza é um substantivo, segundo o macete 6 lá de sintaxe da oração, ele é um nome. E se ele é um nome, o que o completa se chama complemento nominal. Tínhamos certeza. Tínhamos o quê? Certeza. Objeto direto. Certo. Essa certeza era de quê? De que daria certo o acampamento. Nós tínhamos de que daria certo ou certeza de que daria certo? Certeza de que daria certo. Você está perguntando para o nome. Como certeza é um substantivo,
segundo o macete 6 lá de sintaxe da oração, ele é um nome. E se ele é um nome, o que o completa se chama complemento nominal. Para que fique bem clara a diferença entre a oração subordinada substantiva objetiva indireta e a oração subordinada substantiva completiva nominal, eu quero que você observe aqui, ó, necessito de que me olhes, certo? Necessito é verbo, é a forma verbal conjugada. Tenho necessidade de que me olhes. Necessidade é substantivo, todo substantivo é um nome. Olha aqui o macete número 4, ó. Preposição mais que ou quem depois de um verbo, o objeto é indireto. Vamos aplicá-lo. Necessito de quê? De que me olhes. Necessito é um verbo. Então, eu estou perguntando preposição de mais que depois do verbo. A resposta é o meu objeto indireto. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Certo? Agora, olha aqui, ó. A banca manda reescrever. Trocar necessito por tenho necessidade. A troca de necessito de que me olhes por tenho necessidade de que me olhes mantém a semântica do período? Certo é o gabarito. A troca mantém a correção gramatical? Certo é o gabarito. A troca mantém a sintaxe do período? Manter a sintaxe do período é continuar sendo a mesma classificação das orações? Falso. Cuidado. Mantém a sintaxe da oração. Toda vez que a banca fala sintaxe da oração, ela está falando de um grupo de palavras, um período simples, com um verbo só ali dentro. Quando ela fala mantém a sintaxe do período, ela está perguntando assim, é uma oração subordinada substantiva subjetiva? Continua oração subordinada substantiva subjetiva? Ou seja, a reescritura altera a função sintática da oração? Vamos aqui comigo. Necessito de que me olhes, tenho necessidade de que me olhes. O verbo é tenho. Eu tenho o quê? Necessidade. Necessidade é meu objeto direto, verbo, portanto, transitivo direto. Mas lá na morfologia, qual a classe gramatical de necessidade? A necessidade. Ele admite artigo. É um termo que funciona como substantivo. Certo? Nós aprendemos pelo macete 6, ó, quais são os nomes para o complemento nominal? Todos os substantivos, todos os adjetivos, todos os advérbios. Logo, nós temos, portanto, necessidade funcionando como um substantivo. Isso. Então, agora vamos ao que interessa. Eu tenho de que me olhes ou necessidade de que me olhes? Necessidade de que me olhes. Então, o de que me olhes está completando o verbo ter ou o substantivo necessidade? O substantivo necessidade. E o substantivo é um nome. Se ele completa um nome, complemento nominal. Então, de que me olhes é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Certo? Então, esta reescritura altera a função sintática do período. Altera as relações sintáticas do período. Entendamos agora a oração subordinada substantiva predicativa. Funciona como predicativo do sujeito da oração principal com verbo de ligação. Aqui comigo. Nossa esperança é que os povos vivam em harmonia. Muito bem. Nossa esperança é oração principal. Que os povos vivam em harmonia, nós vamos ter aqui como oração subordinada substantiva. Por que substantiva? Subordinada porque ela tem síndeto. Substantiva porque eu troco por isso. Nossa esperança é isso. Muito bem. Então, é uma oração subordinada substantiva. Beleza. Só que você já aprendeu. Depois de um verbo de ligação, ó o ezinho aqui funcionando como verbo de ligação, nós temos o quê? O predicativo do sujeito. O que está no lugar do predicativo? É oração subordinada substantiva predicativa. Para recordar isso, lembremos do macete número 8 de sintaxe da oração. Lembrando que na aula de sintaxe de oração você estudou comigo aqui 17 macetes. E eu disse que trabalharia todos esses macetes ao longo do nosso curso. Vamos lembrar aqui comigo. Macete número 8 dizia assim, ó, o predicado nominal é composto por verbo de ligação mais predicativo. O predicado nominal é composto por verbo de ligação mais predicativo. Verbo de ligação, só falta o predicativo. Oração subordinada substantiva predicativa. Queremos apenas isto.
que a distribuição de renda seja mais justa. Queremos apenas isto, oração principal. Certo? Aqui, ó, a presença do síndeto, você já sabe que é uma oração subordinada substantiva. Agora, olha só, que a distribuição de renda seja mais justa, não é o isto que eu quero? Eu não estou explicando, retomando um termo anterior? Estou. Quem faz isso? O aposto. Lembra do exemplo? Jonas, professor, leciona português. Professor falando do Jonas, aposto explicativo. Olha aqui, ó, que a distribuição de renda seja mais justa, está falando do isto. É exatamente o que eu quero. O aposto, ele retoma, ele se refere a um termo já existente na oração principal. Então aqui nós temos uma oração subordinada substantiva apositiva. Apositiva. Ela funciona como aposto da oração principal. Jonas, me diga uma coisa, será que dá para eu confundir a oração apositiva, que é uma explicação, por exemplo, com, sei lá, a oração adjetiva explicativa? Não. Sabe por que não? Porque a oração adjetiva explicativa ou restritiva, toda oração adjetiva, ela é introduzida por pronome relativo. Isso é quando você troca o que por o, qual, a qual, os quais, as quais. Vamos tentar trocar. Queremos apenas isto. O qual a distribuição de renda seja mais justa, a qual a distribuição não cabe. Tenta trocar por um adjetivo sem verbo. Não dá certo. Porque não é oração subordinada adjetiva. Antes dela ser explicativa ou restritiva, ela teria de ser adjetiva. Mas ela não é adjetiva. Queremos apenas isso. O quê? Isso. Ah, eu consigo trocar por isto, por isso. Por nisso, por disso. Toda vez que dá para trocar por esse demonstrativo, ela funciona como oração subordinada substantiva. Então a diferença vai estar no conectivo. Ó. Ela é uma conjunção integrante. Por isso é uma oração apositiva e não uma oração adjetiva explicativa.